partir de agora a gente está gravando. Boa noite para todos, para quem vai participar aqui agora com a gente, para quem vai assistir depois lá a nossa gravação. Hoje a gente vai entrar no capítulo 17, Jesus na Samaria. Não sei se a gente vai conseguir terminar hoje, mas vamos com calma, né? Devagar e sempre, tentando absorver o melhor que o texto nos traz para os nossos corações, para as nossas reflexões, porque esse é o nosso objetivo principal aqui, né? Bom, eu falei no início que o André vai ajudar a gente hoje. O André, muito cordialmente, carinhosamente, vai trazer um pedacinho do nosso estudo. Eu vou explicar por quê. Esse capítulo se passa, né? A gente vai ver que se passa na cidade, né? Na cidade dos samaritanos. E é importante que a gente tenha, né? Para quem não conhece ainda, a história, né? A gente vê a parábola do bom samaritano, a gente vai ver esse capítulo aqui nessa passagem que está lá no Evangelho de João, só está no Evangelho de João, no capítulo 4, que na tradução do Haroldo está Jesus e a mulher samaritana. Então, de novo, falando dos samaritanos. E é o que eu falo, trago sempre para a gente aqui. Para a gente poder ter um entendimento completo, ou pelo menos tentar alcançar a profundidade da mensagem, a gente às vezes precisa ter algumas informações. Porque sem essas informações, algumas questões passam para a gente nem percebe, né? Então, uma delas é a gente entender a razão ou a origem ou de onde surgiu essa briga, né? Entre aspas, esses espinhos tantos entre os samaritanos e os judeus. E é isso que o André vai trazer para a gente, essa parte é o André que vai trazer para a gente. Mas antes do André começar, eu queria só fazer uma introduçãozinha que também vai ajudar a gente a entender algumas coisas. Ó, Humberto de Campos começa assim: descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Alguém pediu para falar? Não, acho que a Lu tá... Lu, fechei seu microfone, tá? Da Marcinha também. Quando vocês quiserem, podem abrir, vocês sabem, né? A qualquer momento, o microfone. Gente, Jesus andava muito, porque naquela época se viajava, né? Na maior... tinha, né? O transporte através dos animais, mas a maioria viajava andando, né? Eu coloquei 2 mapinhas aqui, primeiro para vocês terem ideia de quanto Jesus e os discípulos andavam. E segundo, né? Porque assim, para mim, nesse primeiro trechinho aqui, já tem uma mensagem, né? Escondida, assim, né? Mas é uma reflexão que a gente pode fazer, que Jesus não escolhia o caminho mais simples. Não escolhia, né? Para mostrar para a gente que o bom trabalho, né? O trabalho com Deus, né? O trabalho em comunhão com Deus, o trabalho com Jesus, o trabalho que não mede esforços para levar o evangelho para os corações, não pode medir esforços, né? E por que eu estou falando isso? Ó, eu coloquei aqui 2 mapinhas. Vamos ver primeiro o mapinha. Ó, tá dizendo lá, esse mapa tá com a resolução muito ruim, mas eu coloquei outro. Ainda bem que o Ítalo não está aqui. Porque se o Ítalo tivesse aqui, ele ia estar morrendo agora do coração, vendo essa gravura totalmente desfocada. Né, Carlinha? Oh! Vocês me desculpem, mas vai dar para entender. Eu botei outro, pensando nisso, eu botei outro. Ó, então, Humberto de Campos está falando aqui, ó, Jesus ia de Jerusalém para Cafarnaum, né? Então, olha só, aqui onde estão as cidades, ó, lá em cima, Tiro, depois Cafarnaum, depois Caná, Nazaré, a Samaria, Jope, Jericó, Jerusalém, Belém e Berseba. Aqui é Betsaida, né?
Vocês estão reparando que elas ficavam assim, né? Subindo no mapa, né? Elas ficavam em sequência. Então, olha de onde Jesus está saindo. De Jerusalém, que a gente vai ver no próximo aqui, ó, aqui embaixo no vermelhinho, tá vendo? Ele está saindo de Jerusalém e ele está subindo para Cafarnaum, que está lá em cima. Vamos passar logo para o próximo mapa. Aqui eu coloquei aquele porque aquele é bem visualmente mostra as cidades, né? Mas aqui também dá para ver, ó. Lá em cima, né, na Mar da Galileia, tá lá, ó, Cafarnaum, tá vendo? Lá em cima, Cafarnaum, em cima de Magdala. Se a gente tivesse conseguindo me ver, me fala, ó, Corazim, Betsaida, Cafarnaum tá lá em cima, né? E Jerusalém tá aqui embaixo. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar melhor, para mostrar para vocês. Vou compartilhar nesse modo aqui, que é no modo de construção, mas aqui vocês vão ver. Vocês estão vendo o meu cursor? Onde está? Mexendo? Tá vendo, Carlinha? Tá, né? Tá. Coloquei nesse modo aqui, nesse modo edição. Esse aqui é o modo edição, né, do PowerPoint. Mas para vocês poderem ver onde eu estou mexendo, ó. Então vamos lá. Ó. Cafarnaum tá aqui em cima, tá vendo? Era para onde Jesus estava indo. E Jerusalém tá aqui embaixo. Ih, o André caiu. Cai não, André. E Jerusalém está aqui embaixo, ó, tá vendo? Beleza. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Primeiro, para vocês verem a distância que Jesus andava. Era muita coisa. De uma cidade para outra, mais ou menos 40 quilômetros. Você põe aqui de Jerusalém para Cafarnaum, multiplica. Quanto que acho uns, sei lá, uns 150 quilômetros andando a pé. E a Samaria está aqui. Por que eu falei que Jesus não escolheu o melhor caminho? Porque se vocês perceberem, né, nesse mapa aqui no meio tem uma região montanhosa. Vocês estão conseguindo perceber? Esse mais marronzinho aqui, ó, é a parte mais alta das montanhas. E aqui, nessa parte aqui, né, existia aqui no Rio Jordão, era a parte mais plana. E onde normalmente as pessoas faziam esse trajeto. Então, era uma parte mais movimentada, porque era o local que as pessoas mais escolhiam, né? Então, era uma parte mais movimentada, era um caminho mais tranquilo, né? Era um caminho que não tinha tanta subida, era um caminho mais plano. Mas Jesus resolveu passar na Samaria, que não era um local bem-vindo para os judeus. A gente vai entender isso com o André, né? Por quê? Não era um local bem-vindo para os judeus, né? Os judeus que tentavam, né? O que passavam por algum motivo, era fácil ter alguma discussão e alguma briga, daí veio, né? Desse acontecimento comum, veio a parábola do bom samaritano. Então, aqui era Samaria. Jesus não precisava passar por lá. Mas lá no Evangelho de João, né? João coloca assim, olha que interessante. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, que é onde está essa passagem, ele coloca assim, ó. Ainda que Jesus não batizasse, tá? deixou a Judéia e partiu novamente para Galiléia. Era necessário ele passar pela Samaria. João não diz por que era necessário, né? Só diz, colocou no evangelho dele que era necessário. Humberto de Campos também não traz o porquê, né, disso. Mas foi o que eu falei, voltando lá para o nosso texto, né? Nada na obra do mestre é por acaso, né? E para mim, quando eu leio essa passagem, vocês estão vendo aqui o primeiro trechinho com a imagem de Jesus? Tá, amiga Carlinha? Está embaixo de mim aqui, tá vendo? Quando eu leio esse trechinho inicial aqui, né, e com todas essas informações, né, o que me vem à cabeça é isso. Jesus mostra para a gente, primeiro, né, que ele queria ir lá porque ele sabia que lá ele teria o que ensinar, ele teria sementinhas para colocar lá naqueles corações,
ele sabia que ele precisava passar por lá, né? Mesmo sabendo que os judeus, Jesus era um judeu, a gente já viu isso, né? Os seus discípulos também, mesmo sabendo que eles não seriam bem-vindos ali. Jesus sabia que lá também era um local onde haviam irmãos, né? Que no olhar dele, como ele vai mostrar, não existia essa separação e que precisavam sim ouvir a palavra da sua boa nova, ouvir o seu evangelho. Então, Jesus não media esforços nem para andar, nem para subir montanha. E o André está caindo toda hora. Nem para subir montanha, nem para... Ih, ele não vai conseguir. Deixa eu ver. André, você está caindo, né? Não, eu tinha travado, eu entrei pelo celular, agora eu voltei para o computador que estava reiniciando. Ah, tá. Então tá, ó, já falei aqui. Então, antes da gente entrar no texto, né, e ver o que esse texto traz para gente, vamos entender com o André por quê, né, para quem já não estudou, ou quem já não leu, é muito interessante a gente entender, porque, como eu já falei, até a parábola do bom samaritano vai aclarar para a gente, né, do porquê, entender essa briga, né, essas rusgas entre os judeus e os samaritanos. Você vai precisar compartilhar, André? Pode ser? Claro, fica à vontade. Vou É colocar que aqui. eu também trouxe mapas para ajudar também. Oh, que beleza, então vamos lá. Vou liberar aqui você para compartilhar. Deixa eu... André, Ixi, para você também é o mesmo esquema? Pode abrir, perguntar, comentar? Pode, só tá aparecendo que o host, né, você desabilitou que os participantes compartilhem a tela. Eu Você sabe como faz? sei. Sei, peraí, vou botar aqui você agora. Ah, tá. Não, claro, Ó, pode tornei você participar. co-anfitrião. Aí você vai poder Deixa eu ver. compartilhar, tá? Tá bom. Contigo agora. Vou perguntar também, hein? Não, fica à vontade. É para colaborar junto. Ixi, que estranho, né? No meu, é que eu não tô acostumado a apresentar isso daqui, mas apareceu a tela branca aí? Apareceu, Ah, tá. 1400 a.C., conquista da Terra Prometida. Isso. É que, deixa eu ver se eu consigo, pronto. Então, quem quiser comentar, fica à vontade, tá bom? É só uma breve introdução que a Elaine pediu, né, para a gente fazer, né? Até anotei vários tópicos aqui antes de começar aqui para me lembrar de falar, que são importantes, né? Então, para a gente começar a entender essa rixa entre samaritanos e judeus, a gente precisa remeter a um pouco antes, né? A 1400 anos antes de Cristo. Essa é uma linha do tempo, alguns anos importantes que a gente vai acompanhar aqui, né? Então, a gente precisa relembrar o seguinte, aqui já aconteceu aqueles patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, que depois de lutar contra Deus, né, simbolicamente, ele muda de nome, vira Israel, né? Aí tem aquele caso daquele filho de Jacó, né, que vai para o Egito, José, que é vendido como escravo, depois vão todos os irmãos, o próprio Jacó vai para o Egito, e eles ficam, no começo, têm uma vida boa no Egito, mas depois ficam presos como escravos. Até que veio Moisés, libertou eles, teve aquele período no deserto e tal. E aqui é onde a gente começa, né? Esse 1400 anos, 1400, né? Porque tava todo aquele povo saindo do deserto e a comando, nessa época, Moisés já tinha desencarnado há pouco, né? Não chegou a entrar na Terra Prometida e passou o comando para Josué, né? Para entrar na Terra Prometida. Então, eles dividiram a terra em territórios de 12 partes, né? Para os 12 descendentes dos filhos de Jacó, né? Que é Israel. Daí que veio até a designação, as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, né? Então, eles dividiram o território em várias partes. Aqui está no mapa, a gente pode ver, né? Então, para os filhos de Judá. Então, meu bisavô era Judá, então vão ali para o território que pertence a nós. De Dan, de Naftali, etc. Assim por diante. Aí que vem as tribos de Israel, né? Avançando, acontece que nesse primeiro momento, Josué começa, né? Essa divisão, e ele desencarna, mas ele não deixa de sucessores. Então, nesse primeiro momento,
de 1350 até o ano 1000, durante 350 anos, o povo é regido por juízes. Juízes são pessoas que o povo escolhia, cada um na sua tribo. Então, por exemplo, na tribo de Judá tinha o seu juiz. Na tribo de Efraim tinha o seu juiz, né? Mas o problema, não era problema, mas o povo via os vizinhos que tinham reis e clamavam para os seus governantes, para os seus sábios, né, para os seus anciãos, que eles também queriam ter um rei que unificasse tudo. Eles não gostavam dessa ideia de ter um juiz para cada tribo, etc. Aí, no ano 1000, começa o período da monarquia, que começa primeiro com o rei Saul, que até achei legal esse mapa, que eu não conhecia. Ele começa reinando... Repare que antes era dividido, né, em tribos, em partes. O reino fica unido, né? Então, um só rei começa a ter a atribuição de comandar tudo. No primeiro momento, Saul, o primeiro rei, né, ungido por Samuel, ele toma conta dessa área em verde. O rei seguinte, Davi, que é aquele que lutou contra o gigante Golias, etc., e venceu, ele era pastor de ovelhas, etc., ele chega depois a ampliar o território para essa área que está em roxo, além da área verde, e o seu filho Salomão amplia um pouquinho mais também para essa área aqui do litoral dos filisteus e um pouco para o norte, né? Até aqui tá tudo bem? Tá, tudo bem. Para mim, tá. Não... Então, vamos lá. O problema é que é o seguinte, Salomão, ele começou a construir o templo, como a gente sabe, o templo de Salomão, o primeiro templo de Jerusalém, e ele começou a cobrar muitos impostos do povo. E como a gente sabe, quando o povo é meio que oprimido pelos impostos, o povo fica um pouco descontente, né? Então, até os dias de hoje é assim. E foi assim, para manter toda aquela exuberância do reinado, etc., os impostos eram altíssimos. Então, já começou a criar um descontentamento entre o povo. Então, quando Salomão desencarna, né, o que acontece é que há uma certa revolta, quase que o sucessor natural dele, que era o filho dele, fala, eu vou seguir como meu pai fazia, vou continuar cobrando os impostos para manter lá o reino, etc. E o povo não admite. Então, o reino se divide. Então, vem em 930 a divisão do reino. O que acontece? As 10 tribos que pertenciam ao norte falam, não, a gente vai eleger outro rei, e elegem Jeroboão como rei. Já 2 tribos que ficavam no sul, né, falam, não, então a gente vai continuar com o filho de Salomão, que é Roboão, né? Então, nesse primeiro cisma, que é super importante para a gente, né, saber. Primeira coisa, que a gente precisa ver as vantagens de cada um. Judá, a vantagem é que eles ficaram com Jerusalém, ficaram com o templo, né, onde tinha toda aquela questão religiosa, ficaram com a tribo dos levitas, que tinham toda aquela... que foram designados por Moisés para dar aqueles prosseguimentos litúrgicos, etc. Já o reino de Israel, ou também chamado de Reino do Norte, né, ficou com a parte maior da população, porque são 10 tribos contra 2, né, e a parte mais rica. Porque Judá, se você olha nas fotos, etc., é meio deserto, né? E o Reino do Norte, Israel, né, tem a fonte de água boa, né, que tem Rio Jordão aqui passando, tem o Mar da Galileia aqui ao norte, e terras produtivas, né? E inclusive o Jeroboão foi muito esperto, ele falou assim, se meu povo começar a ir para Jerusalém para fazer os seus processos litúrgicos, seus processos de adoração a Deus, pode ser que eles comecem a se voltar contra mim, eles vão querer voltar a serem unificados, né? Então, o que ele fez? Jeroboão construiu o próprio templo, para 2 templos, inclusive. Um em Dan, que fica bem ao norte, e um aqui em Betel, que fica bem ao sul, inclusive. Para o pessoal André, descobrir... Oi? posso fazer só Claro. um alerta aqui para os nossos amigos? Prestem atenção nessa questão dos 2 templos, que isso vai estar no nosso texto, vocês vão ver, viu? Desculpa, André, só para piscar um Não, alerta. que isso. Mas ele fez por politicagem. Como vocês veem,
porque eles não queriam que o povo iria e fosse lá para o reino de Judá, que é esse vermelhinho, né? Adorar no templo, deixar dinheiro no templo, no reino de Judá, né? Então ele fez esperto, ele falou assim, não, então eu vou construir meus próprios templos e proibiu a população de ir subir para Jerusalém, o pessoal de Israel, né? E o problema também é que já começou a criar polêmica aí, né? Na divisão já criou polêmica, né? O pessoal Judá, que inclusive futuramente vai dar o nome de judeus, vem da tribo de Judá, né? A gente vai ver melhor. Mas já começou a dar polêmica aí. Já, além da divisão, começou já a profanar o templo, vamos dizer assim, falando que existe outro templo válido, né? E nesses outros templos do norte, do reino de Israel, eles começaram a criar coisas de idolatria, inclusive bezerros de ouro, né? Então, aí que deixou o pessoal de Judá mais pistola ainda, mais bravo ainda. E aqui está também aquela cidade, né? No começo, a capital não era Samaria, era outras cidades, mas com sucessores reis que foram passando, por causa que aqui a linha do tempo se divide. Aqui existe uma linha do tempo para o Reino do Norte e uma Reino do Sul. O Reino do Sul sempre continuou com os descendentes de Davi. Então, Davi, Salomão, aí foi Roboão, filho de Roboão, e assim por diante. Já o Norte foi praticamente uma guerra civil, um matando o outro para ser rei, etc. E a parte religiosa nem se fala, virou um caos de colocar coisas de pagãos, etc. Então já gerou um caos total. Prosseguindo um pouquinho, né? Alguns anos depois, isso sucedem-se vários reis, tanto no sul quanto no norte, as brigas continuam intensas, etc. E se levanta um grande império no mundo, que é o reino da Assíria, que é esse que está dominando toda a área verde, que vai aqui, começando ali do Iraque até o Mediterrâneo, vindo até o Egito, etc. E o reino da Síria, ele invade aquele reino do norte, que é aquele reino de Israel, aquela parte de cima. Essa parte que está... Acho que até coloquei colocado aqui. Ó. Invade. E o reino da Síria, eles tinham a política de fazer o seguinte. Eles não queriam que o pessoal continuasse na mesma cultura. Então, eles dominavam um local, pegavam a maior parte das pessoas importantes e mandavam para outras terras. E vice-versa. Eles invadiam outras terras e mandavam para isso. O que aconteceu nisso? O Reino do Norte, aquele Reino de Israel, né, aquela parte do norte, ficou com uma mistureba de pessoas. Porque foi um monte de gente embora, que eram vindos de Israel, né, das tribos de Israel, foram embora, e vieram umas pessoas estrangeiras. Aí ficou uma miscelânea de mistura, né? Aí já começou outro problema, porque o judeu tem muito essa característica de não poder se misturar com outros povos, né, e etc. Aí, com essa mistura, além disso, aí começou a misturar mais ainda a religião, começou a misturar outras coisas. E esses 10 tribos do norte, até hoje nem se sabe o que aconteceu. São as chamadas as 10 tribos perdidas de Israel. Por causa que, como os assírios se dispersaram cada um para o lado do mundo, morreram, basicamente. Os que foram para lá, acabaram se casando com outras pessoas de outras religiões, começaram a seguir outros cultos, enfim, morreu. Então, vai voltar aqui. Se a gente for ver aqui, Israel praticamente acaba no ano 930. Essas 10, deixa eu voltar aqui, ó. Essas 10 tribos aqui do norte praticamente acabaram. Morreu esse ramo dos filhos de Jacó. Deixa eu orientar. E os judeus se mantiveram coesos, né, André? Isso. Né? Se mantiveram coesos tanto na questão das famílias, né, da união das famílias, como na questão religiosa, né? Isso. Aqui nesse momento, o reino de Judá, que era embaixo, né, aquele reinado no sul, né, essa parte do sul aqui, eles não foram invadidos, eles conseguiram suportar bem, etc. Essa parte que está em meio que amarelinho, né, outra cor. Mas, em compensação, pouco mais de um século depois, surge um novo império no mundo, que domina não só a Síria, mas outras partes, que é a Babilônia, né? Deixa eu adiantar aqui. Aí a Babilônia, assim, ela consegue invadir o Reino do Sul, ela destrói Jerusalém, que a gente sabe, Nabucodonosor, né, invade Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade,
que é muito famoso isso no É a primeira 586. destruição do templo, né? Isso, a primeira destruição. E a política da Babilônia, até que, de certo modo, ajudou o povo, se a gente for pensar agora. Porque, diferente da Síria, que dispersava o povo, misturava, perder a cultura, a identidade, o que os babilônios faziam? Eles pegavam, escravizavam e mandavam para a Babilônia. Então, eles foram exilados na Babilônia. E lá na Babilônia, eles continuavam, como a Elaine bem falou, continuavam coesos, praticavam sua religião, mesmo longe da sua terra, eles praticavam sua religião, mantinham-se só entre eles, tipo assim, eu casava só entre eles, eles mantiveram essa união. Por isso que, desde então, todo mundo que é filho de Israel, de Jacó, de Isaac e de Abraão, é tido como judeu, mas só aí, por causa que as outras perderam. Judeus foram as únicas que permaneceram coesas, né? Depois disso. Em 539, 70 anos depois, né, até por uma profecia de Jeremias, surge outro império. Você vê que cada vez surge um império, nada é eterno nesse mundo, né? Que é o império da Pérsia, né? Então, o rei Ciro, ele tem outra política, diferente da Síria, diferente da Babilônia. Na Pérsia, eles falavam assim: vocês não são escravos, vocês podem seguir o que vocês quiserem, seu culto, etc. A única coisa é que vocês têm que pagar imposto. Eu quero o dinheiro, né? Então, o rei Ciro liberta o povo a voltar para sua terra e o povo, aquele povo da tribo de Judá, basicamente, né, volta para território. E, basicamente, o território já está um pouco diferente. Não tem mais aquela divisão entre tribos e divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte. Basicamente, Judá ocupa o território que eles ocupavam anteriormente, né, que é a Judéia, né, que é até ele mostrou agora há pouco, que contempla Jerusalém, Jericó, Belém, que é onde nasceu Jesus, né, enfim. E começa essa formação do mapa, vamos dizer assim, fica até os tempos de Jesus. Então, vem outros conquistadores, vem até chegar no tempo de Jesus, que eram os romanos. Os romanos dominavam a maior parte do mundo, né? Inclusive toda essa região. E, basicamente, quando Jesus nasce, o grande que dominava tudo isso aqui, basicamente o rei de tudo isso aqui, mas que estava sob o domínio de Roma, né, que respondia a Roma, era Herodes o Grande, aquele que perseguiu as crianças, etc. Assim que Herodes o Grande morre, ele divide entre seus 4 filhos. Então, para um filho, ele dá a Judéia, para outro filho, a região que é chamada de Samaria, outro filho da região da Galileia, outro filho da Decápolis e Pérea. Isso mesmo. Os filhos dele. Deixa eu só avançar aqui. Até peguei esse mapa aqui, pena que ficou tão pequeno. É claro, depois essa questão política mudou um pouquinho. Essa parte aqui teve problemas lá, então essa parte azul teve um prefeito romano, que era Pôncio Pilatos. Então, na época que Jesus começou seu ministério, nessa época que passa essa passagem, por exemplo, a Judéia, a Samaria, politicamente, era comandada por Pôncio Pilatos. Essa parte de amarelo era Filipe, que era um dos filhos de Herodes, e essa parte da Galileia e da Pérea era comandada por Herodes Antipas, que é aquele que mandou caçar acho que o Francisco quer entrar. Aparece aqui. Já botei, já coloquei. Não estou acostumado com... Então, e aqui é muito interessante, até vou voltar aqui no mapa anterior que está mais claro, né? Isso que é muito interessante que a Helene falou, pois assim, aqui tinham judeus na Galileia, não ficavam só na Judéia, inclusive em outras áreas do mundo, não só na Galileia. A Galileia tinha muitas pessoas, porque era uma região comercial de passagem, inclusive era chamada de Galileia dos Gentios, porque tinha gentil. Tanto é que era uma mescla. Tanto é que o pessoal da Judéia, que era o judeu, vamos dizer, mais puro, etc., tinha um certo preconceito com a Galileia, com a cidadezinha, porque eram não tão puros, entre aspas, quanto eles. Por causa que tem toda essa influência do entorno, né? Mas o que a Elaine falou que é muito interessante é que o pessoal da Galileia que subia para Jerusalém, porque a gente sabe que havia 3 festas obrigatórias que todo homem adulto deveria peregrinar, subir para Jerusalém
pelo menos 3 vezes ao ano, né? Que é a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, que ocorre 50 dias após a Páscoa, e a festa do Tabernáculos, cada um com seu significado, etc. E como a Elaine bem disse, o caminho que o pessoal geralmente fazia, o que eles faziam? Era um caminho mais longo, mas era até melhor. Mas para evitar conflito, eles pegavam aqui a margem do Rio Jordão, atravessavam aqui pela Pérea, para depois subir por Jericó, para Jerusalém. Jesus, ele quebra meio que esse paradigma, ele pega um caminho mais curto, mas ele passa pelo terreno que é meio hostil. Então, em resumo, porque isso aqui é só um resumo rápido, nem sei se, acho que já passou até o tempo que ela tinha explicado, aqui eu coloquei basicamente 3 motivos que existia essa rivalidade você vê quantos séculos tem entre samaritanos e judeus. O primeiro motivo étnico. Quando teve aquela mistura, quando os assírios invadiram e teve essa mistura de aquelas tribos do norte começaram a se misturar com as pessoas que estavam chegando, etc., já não tem aquela pureza que é muito importante para os judeus. O segundo ponto é problema histórico. Quando o pessoal da tribo de Judá estava voltando do exílio da Babilônia, começou a ter mais conflitos. Começou a ter questões, por exemplo, eles começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém, que Nabucodonosor tinha arrasado, começou a reconstruir o templo, e até o pessoal da Samaria ofereceu, vocês querem ajuda? Porque, no fundo, a gente é basicamente herdeiro da mesma coisa, da mesma raça, etc., né? E o pessoal da Judéia falou, não, vocês são impuros. Aí já começou a criar mais cisma, começou a ter esses conflitos históricos, né? Ou, por exemplo, tem um caso que é relatado nos livros históricos, que no ano 7 depois do Cristo, um samaritano foi lá no templo de Jerusalém para profanar, jogou ossos humanos. Então foram essas picuinhas que ia acontecendo, por exemplo, de um samaritano matava um judeu que passava por seu território, e vice-versa, né? Que torna muito importante. E o terceiro ponto é o motivo religioso, que é também importantíssimo. Porque como os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos para reconstruir o templo, os samaritanos falaram, tá bom, então vamos construir nosso próprio templo no Monte Gerizim, né? Nosso próprio templo, vamos adotar nossas próprias cartilhas e regras. Por exemplo, os samaritanos aceitavam os livros de Moisés, mas não aceitavam os profetas, os salmos, por exemplo, os livros de sabedoria, por exemplo, né? Os judeus, sim. Enfim, então já começou a ter essa divisão também. Então, por essas e outras, existia até mais rivalidade entre judeus e samaritanos, em muitos casos, do que judeus e romanos, que eram os opressores, né? Porque os samaritanos eram vistos como entre aspas, os traíras, né? E a gente vê que é um motivo que vem de longe, né? E é basicamente isso. Alguém ficou com alguma dúvida ou quer acrescentar uma coisa? Em resumo, resumindo, quase 1000 anos de história, não, um pouco mais de 1000 anos, é mais ou menos isso, né? Mas é complicado lá a questão. Alguém quer perguntar? Vou te dizer que eu tô propensa a ficar do lado dos samaritanos, hein? Eles eram gente boa, os judeus é que não queriam ajuda. É um povo praticamente brasileiro, né? Vem aí, galera, vai todo mundo aqui que quiser, pode entrar. Fechou o microfone, Carlinha. Como eu faço para compartilhar agora? Os samaritanos estão falando, vamos construir tudo junto. Aí o outro, não quero porque pessoal. Pô, fala sério, né? Não, por essas e outras, mas aí, por exemplo, a gente vê a Helena falando agora um pouco da parábola do bom samaritano. O fato de ter um samaritano indo de Jerusalém a Jericó era fácil para ele morrer, porque eram tidos, era nítido, tipo assim, você conseguia reconhecer. É como se você hoje em dia tiver uma pessoa do interior, a gente consegue reconhecer pelas roupas, pelo sotaque, etc. Então tinha essas diferenças. Eu só não consegui Realmente reconhecíveis, né? Tanto você quer tirar o compartilhamento, André? Como faz? É lá em cima, na sua tela, tá aparecendo lá. E o share? Lá em cima. Eu vi. Isso. Quer falar? Eu estava falando uma coisa e não esqueci. Então, lembra aí. Gente, assim, ficou muito bom, André, obrigada. A sua explicação ficou claríssima. E, assim, tudo povo irmão, né?
tudo povo irmão. Isso é o que mais... Dessa história toda, assim, eu até brinquei com o André, né? Eu falei assim, André, nem me lembro o que eu falei, mas eu falei assim, não sei como é que você vai conseguir colocar essa história toda em 5 minutos, que a gente tinha combinado mais ou menos, né? Porque, gente, o André fez um resumo do resumo, né, André? Porque porque uma história é longa, né? A história é longa, vocês viram, né? Tem questão de invasão, de vários reis, troca de regime político, monarquia, juízes, né? Essa questão dos juízes reflete depois no Sinédrio, né? Enfim, tem muitas questões que envolvem. Mas o fundamental, né, que ficou muito claro na explicação do André, é que eram povos irmãos que se tornaram nesse grau de rivalidade, ao ponto de, se um entrar no território do outro, correr até risco de morte, né, André? Exato. Eu estava falando agora da parábola do bom samaritano. Primeiro, o risco que o bom samaritano corria é que ele estava no território judeu, então ele podia ser reconhecido e morto rapidamente, facilmente. E primeiro, um ponto que a gente também esquece de se adentrar na parábola do bom samaritano, por exemplo, é que como o samaritano leva o homem caído até a hospedaria, né, aquela questão lá que te lembra, ele podia muito fácil ser acusado, os judeus chegando, um samaritano chegando com um judeu desacordado no jumentinho dele Aquele lá. que agrediu, né? Vai pensar, ele que matou, nossa, iam linchar ele na hora. Então, quer dizer, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano para judeus, colocando como se fosse, hoje em dia, contar na Palestina uma parábola que o herói era um israelense, né? Então, é um absurdo, né? E quando Jesus vai para Samaria, como a Helene B falou, os discípulos não entendem, parece que não era hábito acontecer isso, né? Só de passar pela Samaria, inclusive, a pessoa ficar impura. Por exemplo, eu estava lendo um livro há um bom tempo atrás, por exemplo, a Galileia dificilmente conseguia mandar exportar coisas para a Judéia, que era rica, para o templo. Porque só o fato de passar pela Samaria já era tida como impuro, então não podia entrar no templo. Então, se a pessoa passava para Samaria, ela tinha que passar aqueles banhos rituais, etc. Então, era muita picuinha. Tive que... como a Helene bem falou, são irmãos, como até hoje, árabes e israelenses brigando. Os dois descendem de Abraão. Os dois são irmãos, só que um vai para Isaac e outro para Ismael, né? Mas, assim, até hoje, na mesma região, tem essas picuinhas de irmão contra irmão, brigando. E se um invadir a faixa de Gaza, ali, ou a região da Cisjordânia, já morre. Quer dizer, tive que 2 mil anos se passaram e as picuinhas continuam a mesma, né? É ser humano territorialista, né? Exatamente. André, Desculpe, muito bom, obrigado, viu? Muito bom mesmo. Vamos fazer mais, hein? Mas vamos entrar no texto agora. Vamos entender por que Jesus foi passar nesse lugar, meu pai. Vamos ver. Bom, ele estava, como diz ali, ó, com Felipe, André e Tiago. Já tinham caminhado muita coisa. Vocês viram? Eles vinham lá de cima, né? Até chegar ali na Samaria, eles já tinham caminhado muito. E estavam com muita fome, né? Deixaram o mestre ali repousando e foram procurar um lugarejo mais próximo para encontrar comida, né? Em busca de alimentos. O mestre, né, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó, né? Jacó é, como o André falou, o terceiro... Ué, André, você entrou de novo? Está entrando de novo? Era o terceiro patriarca, né? Lá onde a gente vê na genealogia... Cadê minha Bíblia? Na genealogia lá de Mateus, se não me engano. Travou. Isso, Jacó é filho de Isaac, que é neto de Abraão, né? Que são os patriarcas. E Jacó é o primeiro nome de Israel, que depois que ele luta contra Deus, mas assim, que se converte, como era habitual naquele tempo, ele muda o nome para Israel. Por isso que são os filhos de Israel, ou as tribos de Israel. Hoje em dia tem o nome de Israel, porque Israel é o nome do patriarca, né, que teve os filhos que viram as tribos, né? Patriarca das 12 tribos. E tinha essa fonte lá, essa fonte era uma fonte conhecida, né? Porque, segundo conta a história,
Jacó com seus filhos para dar água, né? Isso também tem uma simbologia, que a gente não vai aprofundar aqui, mas tem toda uma simbologia. Ele furou esse poço, né? E deu essa água lá para o seu povo. Então, Jesus estava ali, né? E ele sabia onde ele estava. Se aproximava na noite, né? As sombras da noite se aproximavam. Uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro. Gente, foi o que o André falou. Os judeus, né? Os judeus, os galileus, né? Os povos, né? Como até hoje eram reconhecidos pela sua vestimenta, pela sua forma, seu comportamento, né? Então, quando aquela mulher samaritana chegou ali, na primeira vista que ela teve de Jesus, ela viu que era um judeu. Imagina como que ela já não ficou, né? Aquela mulher ali sozinha, indo buscar água, avista um judeu, estavam eles sozinhos ali, ela já começou a ficar meio apreensiva, né? Com a bela e costumeira placidez do seu semblante, lhe pedia de beber. Jesus olhou para ela e pediu de beber para ela. Primeiro, o homem era da cultura, né? Que o homem não podia falar com mulheres, né? Mesmo que fossem suas mulheres, né? Suas esposas, suas irmãs, em público. Começa daí, né? E Jesus já começa quebrando todos os protocolos, já vira para ele falar, me dá água, que eu estou com sede, já quebra o primeiro protocolo aí. Segundo, ele era judeu e sabia que ela sabia que ele era judeu, e ela sabia que ele era judeu, né? Então, diante disso tudo que o André trouxe para a gente, imagina ali o suspense que não causou no coração dessa mulher. Isso aqui foi a... E ela indaga, né? Corajosamente ela indaga. Como sendo tu judeu, me pede um favor a mim que sou samaritana? Interrogou ela surpreendida. Jesus, né, descansou nela um olhar e retrucou, né? Devolveu a pergunta. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Já começa, né, dando ali um sacode, né? Primeiro ensinamento dele já para dar uma despertada ali nessa samaritana. Porque lógico, né, que sim, lógico que na cabeça deles, né, tanto dos judeus como dos samaritanos, sim, eles eram muito diferentes, né, como o André trouxe para a gente. Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderia que posso dar da água viva. E ela ficou ali meio, né, sem entender que água viva, vem aqui buscar água do poço, que água é essa que ele vai me dar? E ela pergunta, que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana, né? Onde você tem? Nesse momento, né, que ela pergunta onde você tem, o pensamento dela está voltado para a água mesmo, né? A água material, a água de beber, né, mesmo, a matéria. Mas não é dessa água que Jesus estava falando, né? Onde você tem essa água? Se a água aqui existente é apenas a água desse poço, acaso serias maior que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? Aí ele fala, mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede e vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Gente, a água, ela tem, né, no Antigo Testamento principalmente, duas simbologias, né? Mas a principal simbologia, e várias passagens do Novo Testamento, né, ratificaram essa ideia da água, ela tem a simbologia de ser a fonte viva, né, de Deus, a fonte de Deus, a fonte da criação, né, o princípio de tudo. Então, a água, no Antigo Testamento, tem uma simbologia muito forte, muito ligada, né, a isso que eu falei, a criação, a sabedoria de Deus, né, aos seus
E aí Jesus vai trazer, né, todo esse ensinamento, como Jesus sempre faz, todos esses ensinamentos que estão nos textos do Antigo Testamento, ele relê, né, traz para os seus ensinamentos, só que dando uma nova leitura, né? Então, essa simbologia da água é uma simbologia muito forte, né, por conta disso. Se não é ser da água, né? E lá na Gênesis, Jesus separou as águas de cima das águas de baixo. A vida teve início na água, né? A gente tem lá a Caminho da Luz, onde no início explica onde estavam os germes da vida, estavam na água, né? Submerso. Então, assim, vários significados da água. Nosso corpo é composto 70% ou 60%, não me recordo, de água, né? Não sei quanto do nosso planeta é composto de água. Então, a água, não só simbolicamente, mas de fato, né, tira a água do planeta, né? Dizem, não sei, eu nunca testei, né, que você fica dias sem comer, mas você não fica dias sem beber água, né? Porque é o que o corpo precisa. Principal fonte de vida, né, de energia, é a água no nosso organismo, né? A gente precisa muito da água. Então, a água tem, né, uma simbologia muito forte. Só que Jesus não está falando dessa água matéria. Ela está presa na água matéria, né? Na água que está ali no poço. E essa água matéria que ela está presa, que a mulher samaritana está presa, porque ela ainda não alcançou o que o mestre está falando, essa água parada, que é o contrário da água viva, que Jesus está falando, que é uma água que está no poço. Quem aqui já olhou um poço, né, já viu uma água de poço, é uma água parada, né? É a simbologia da nossa estagnação em razão da matéria. Então, ela está voltada para essa água matéria, para essa materialidade. Jesus está falando de uma outra água. Jesus está falando de uma água que alimenta o espírito. Por isso, uma água viva, uma água que dá vida verdadeira, né? Envolvendo a samaritana num doce magnetismo do seu olhar, ele continuou. Ali ela já, né, começou a prestar atenção. Esse poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, né? Não obstante você vir aqui todo dia, encher o seu jarro, né? Que é o cântaro, com essa água que você busca, voltará logo mais ao poço com uma nova sede. Porque a água que você busca, a materialidade que você busca para a sua vida, né? Está aqui representada nessa água parada do poço, é uma materialidade transitória. Ela começa, né, a alguma coisa a perceber nessa fala desse judeu. Ela começa a perceber alguma coisa de diferente na fala desse judeu. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não haverá mais a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Aqui ele já foi mais claro. Aqui ele já falou da materialidade que ela busca, né? Jesus está entrando no íntimo dessa mulher. Aqui no texto, não fica... tem algumas informações no Evangelho de João, né, que não tem aqui no texto. Por exemplo... Estou indo lá no texto de João, que eu estou com o Evangelho na mão. Uma informação que tem, Elaine, por exemplo, é que essa mulher vai em plena luz do... Tipo assim, o sol a-pino. E as mulheres não iam no poço, no sol a-pino, porque é interpretado que ela era mais excluída social. Ela não podia ser vista com outras mulheres. Ela não ia no entardecer ou no começo do dia, no final do dia, que era menos calor.
né? Mas ela ia logo no meio-dia, ia sozinha, que não era comum, por causa que por segurança as mulheres andavam junto, ia no poço que ficava fora da cidade e ela foi sozinha. Então já mostra também que Jesus busca, como sempre fez, né? Um desvalido, uma pessoa que não era bem aceita. Excluído, né? Excluída, exatamente. Um excluído. Bom, muito bem lembrado, essa questão cultural da época que o André está falando. Ela está ali sozinha também, traz é uma mensagem, né? Que é uma mensagem da cultura, como o André falou, que se a gente não conhece, a gente não entende, né? E não entende que ela estando sozinha tinha alguma coisa de errado, que então ela era uma excluída, né, da sociedade. Por quê, né? Vamos entender. A mulher escutava presa de funda impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a solenidade de uma nova revelação. Ela já percebeu, né? Jesus já estava penetrando ali no íntimo desse Espírito, já estava conseguindo introduzir ali a sementinha do seu evangelho. Mas ela falou, Senhor, dá-me dessa água, exclamou interessada, né? Já quero dessa água. Mas disse Jesus, o mestre passou a esclarecer sobre os fatos e circunstâncias íntimas da sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a todas as necessidades penosas da existência material. Aqui no texto não diz, como eu falei, né? Humberto de Campos não colocou, mas lá no Evangelho de João está dizendo, essa mulher ela já teve 5 maridos, né? Ela já era, quando você já era separada do primeiro marido, você já não era bem vista, né? Ela já tinha 5. Então, daí dá para a gente perceber que ela tinha uma busca, né, insaciável por alguma questão, né, que o coração dela ainda não tinha se iluminado. E Jesus esclarece isso tudo para ela. Quando Jesus começa a falar da vida particular dela, nesses pormenores, né, de que só ela conhecia, aí ela reconhece Jesus como sendo um profeta, como ela fala. Observando que não havia segredo para Jesus, a samaritana chorou e respondeu, Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Olha esse trechinho aqui que ele vai começar a falar. Quer falar, André? Pode falar. Eu queria perguntar para você, sabe, né? Você sabe por que são 5? Sabe por que ela teve 5 maridos? Por que ela teve 5 maridos? Porque ela teve 5 maridos. Não Qual sei. a simbologia disso? Por causa que os samaritanos foram dominados por 5 povos. E a palavra para marido e para senhor é Baal, é a mesma. Então, quer dizer, é como se Jesus falasse assim, ó, até agora você teve 5 senhores, 5 dominadores, mas agora eu sou o marido certo, eu sou o seu senhor, né? Então, se a gente envolver a simbologia, acho que você vai achar 5 povos que dominaram a Samaria e os samaritanos foram influenciados por esses 5 povos, assim, né? Muito legal, não sabia dessa. Muito bom. Ó, são 8h20. Rosilene caiu. São 8h20. Vamos ficar mais 20 minutos? Tá bom para vocês? O que vocês acham? Podemos ficar mais 20 minutos? Você acha que o 20 minutos vai acabar hoje? Não, não vamos acabar hoje. Vamos ficar mais 20 minutos e continuar semana que vem. Pode ser, amores? Quem não puder, me sinaliza aqui, tá? Não esquece que a gente tem que se falar antes de 9h15. Tá bom. Acho que dá rapidinho. Só esse outra trechinho, coisa então, eu vou fazer assim, já vou fazer só esse trechinho aqui, tá? Que já tem muita coisa para a gente falar, e aí a gente não passa mais para outro slide, a gente fica só nesse slide aqui. Então, ela começou a perceber, né? Jesus falou coisas ali da vida íntima dela, né? Falou dos seus maridos, né? Falou que sabia, inclusive, que aquele que ela estava atualmente não era marido dela, né? Ele fala, vai chamar o seu marido, e ela fala, não tenho marido, porque esse que eu tô hoje não é meu marido, né? Ou seja, né?
envolvida em questões ali que não eram muito comuns na sociedade feminina da época. Mas ela fala para Jesus, ela fala, mas mestre, eu sempre quis me purificar. Olha que interessante isso aqui que ela fala. Eu sempre quis me purificar. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Né? Qual é o monte que ela está falando? O Monte da Samaria, no Monte dos Samaritanos, onde eles tinham o templo, eu esqueci o nome aqui agora, de Gerazim. Gerazim, o templo de Gerazim, né? Então, os meus vizinhos, o meu povo, fala que Deus, né, precisa ser adorado aqui. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém, né? Os judeus falam que só no templo de Jerusalém é que está Deus. Então, Deus está aqui, Deus está lá. É uma confusão danada, eu só quero adorar a Deus no lugar certo. E aí, gente, eu vejo muito isso acontecer em muitos amigos de hoje em dia. Muitos, né? Que ficam de lá, que ficam para cá. Eles só querem estar próximo de Deus, mas eles não conseguem compreender, né, Deus nos locais onde eles vão, né? Então, eles vão aqui, não percebem Deus, não sentem, não falam que não senti Deus lá, e vão para outro lugar, e vão para cá, e vão para lá. É a mesma coisa. Às vezes, né, a gente quer, né, tá no local, né, certo, entre aspas, porque a gente ainda não percebe que o local é dentro da gente, né? Então, a gente busca esse lugar fora, né, e não dentro. E a gente é levado, às vezes, né, por boas palavras, né, por bons discursos que nos envolvem daqui, nos envolvem dali, e fazem a gente acreditar que Deus está nos templos, e vai buscar Deus nos templos. E assim ela falou, eu estou perdida, não sei onde está, mas agora que eu te encontrei, me fala onde que está Deus, está lá, está cá. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco um judeu feriu um dos nossos. Olha aí a questão das brigas, brigas mesmo, violentas, né? Às vezes matando de morte, por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Mestre, achei. Agora você vai me ensinar o melhor caminho. E aí ele continua, né? Mas a gente vai parar aqui. Vamos fazer só mais trechinho aqui, ó. Então, o mestre olhou para ela e falou, tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. E assim é até hoje, né? Porque o André trouxe para a gente a briga que existiu ali entre as 12 tribos de Israel, que era uma região, né, ali pequena do globo, né? Mas hoje essas brigas e essas disputas, do ponto de vista religioso, elas se expandem praticamente por todas as nações, né? Todos os povos hoje em dia não tem, né? Eu não sei citar um que não tenha o seu culto exclusivo, né? Que não tenha a sua cultura religiosa, né? Que não tenha. E para nossa visão ainda, né? É tudo divisão, quando não deveria ser. Deveria ser um povo só, né? Porque somos todos um povo único, né? No nosso planeta, né? O povo terráqueo, filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Então, esse deveria ser o pensamento universal, né? E um dia vai ser, como a mensagem do próprio Cristo trouxe para a gente, um dia vai ser, mas ainda estamos longe de chegar lá, né? De ter essa unificação em Deus, de nem precisar de religião, né? Porque a religião são caminhos, mas vai haver um tempo que a gente nem vai precisar de religião, nossa comunhão vai ser direta com Deus, né? E a gente vai entender toda a
a nossa humanidade terrena como sendo os nossos irmãos. Em verdade, afirmo que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem nesse monte, nem no templo de Jerusalém, porque o Pai é espírito e só em espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Que foi isso que eu acabei de falar. Essa fala de Jesus, para mim, representa o cerne, né? O núcleo desse capítulo. Tentar trazer para a gente que não é num templo, não é no outro templo, né? Que a fonte viva, né, da verdade, da verdadeira comunhão, foi Jesus que trouxe. Essa água viva que mata a nossa sede de verdade é através do seu evangelho e através da verdadeira comunhão com Deus. Sem templo, sem intermediário, sem culto exterior, né? Porque todos esses templos, toda essa divisão gerou sempre cultos, né? Cada um tem seu culto, cada um tem seu rito, e isso é até hoje. E é isso que divide também. Mas Jesus está trazendo essa mensagem para a gente. Haverá uma época que não haverá esse ou aquele templo, não haverá esse ou aquele culto, esse ou aquele rito, esse ou aquele povo escolhido. Né? Haverão todos de ser irmãos, verdadeiramente, e um Deus, né? Que será a nossa religião única. Então, amores, vamos encerrar aqui, 8h30. Alguém quer colocar alguma coisa? 8h30, Francisco. Consegui. Alguém quer fazer alguma observação? Não? Então, vamos encerrar hoje aqui. André, obrigado muito, muito, muito pelo que você trouxe. Eu espero que tenha dado para entender, porque eu falei tão rápido que eu não sei, nem eu fiquei meio confuso. Eu espero que o pessoal tenha ficado claro, né? Não sei. Eu acho que eu acho que ficou assim, ficou ótimo. Carlinha, ficou? Ficou bom. O Arthur estava falando que ficou bom. Deu para entender. Se o pessoal fala que ficou. Então tá bom. Obrigada. Muito bom. Então, amores, obrigada mais uma vez. Desculpa mais uma vez o atraso de hoje. E perguntar para vocês quem quer fazer a nossa precezinha para a gente encerrar nosso estudinho de hoje. Semana que vem a gente continua. Obrigada, Juliette. Então, eu vou pedir. Carlinha, você faz para a gente uma precezinha? Faço sim. Só um minutinho, por favor. Tá. Vamos lá. Fechar os nossos olhos e agradecer. Paizinho querido, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso exemplo. Mais uma vez aqui reunidos, com o coração cheio de gratidão por essa oportunidade de entender claramente a tua mensagem, o teu evangelho, essa boa nova, Senhor, que nos vivifica a alma, que nos faz estar prontos, nos esforçar ao máximo para nos tornarmos espíritos melhores, para seguirmos o teu exemplo, para que possamos um dia estarmos junto a ti. Obrigada, Jesus, por essa casa que nos acolhe. Obrigada, Jesus, por tamanha oportunidade de reunião de corações interessados na tua vida, na tua vivência e no teu exemplo. E em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Ser conosco, Jesus querido, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigada, amores. Até terça-feira que vem, sem atrasos, se Deus quiser. Valeu. Encerra o capítulo. Tchau. Tchau, pessoal.